Você deve se lembrar dos dias de escola quando havia aquelas provas entre classes, entre os alunos, corrida do saco, correr com o ovo na colher, o ovo cozido na colher e coisas assim. Eu me lembro que uma das provas era também quem conseguia andar mais rápido com o copo cheio d'água, sem derramar, ou que derramasse menos. E é muito difícil, você sabe, é muito difícil você dar um passo segurando um copo cheio d'água, cheio, até a borda. É muito difícil. Provavelmente você vai derramar, ainda que um pouco. E por isso é uma prova, não é? Por isso era uma prova, era um teste, uma competição. E eu vejo que na vida nós passamos por essa prova várias vezes, que eu posso chamar de a prova do copo cheio, que é a prova que todos nós passamos de tempos em tempos. Alguns passam por essa prova uma vez por ano, uma vez a cada alguns anos. Outros passam por essa prova toda semana. Alguns passam por essa prova várias vezes ao dia, dependendo da situação. Que é a prova onde nós temos de controlar a nossa raiva, administrar a raiva. Porque nenhum ser humano é feito de ferro, todos nós temos temperamento, temos limites, temos botões que, se apertados em nós explodimos, não é? Todos nós temos. Até Jó, na sua paciência, chegou em momentos das suas orações, ele chegou a amaldiçoar o dia em que ele nasceu, não é? Então ele não foi muito paciente, nem com ele mesmo. Ele foi paciente no geral, mas houve momentos em que ele também se irou com a sua situação. E a ira em si não é pecado. Deus também se ira. O pecado está quando a ira enche o copo e aí ele derrama. Esse é o problema. Então, veja, a palavra de Deus diz assim, lá em Provérbios 14, 29. O que tarda em irar-se, não é o que nunca se ira, é o que consegue administrar a sua ira para que ele não fique se irando várias vezes ao dia, toda semana e etc. Mas somente quando realmente necessário, não é? Quando realmente a ira for um instrumento de ação justa. Então, o que tarda em irar-se é grande em entendimento. O que tarda em irar-se é grande em entendimento. Então, logo aqui você tem aquela figura, aquela imagem, né? Logo vem à minha mente aquela cena de briga, né? Duas pessoas brigando, dois homens, duas mulheres, o que for, ou marido e mulher, seja o que for, duas pessoas brigando. E normalmente quando há duas pessoas brigando, sempre tem um que está com mais ira, com mais raiva, né? Um que está mais agressivo. E o outro, normalmente, que está tentando apaziguar, pelo menos em um primeiro momento. E as pessoas que assistem aquela cena normalmente pensam que o mais agressivo é o mais forte. Mas a palavra de Deus fala o contrário, que aquele que consegue segurar a sua ira é grande, é de grande entendimento. Então, quem segura a sua ira, quem administra, controla a sua ira, em outro provérbio, Salomão chega a dizer que ele é maior do que quem controla uma cidade. Porque controlar uma cidade, muitos podem pela capacidade administrativa, de liderança, mas controlar a si mesmo não é tão fácil assim. Então, o que tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Espírito impaciente. Olha, eu confesso que eu já derramei esse copo algumas vezes ao longo da vida. As pessoas dizem que eu sou paciente. Quem me conhece de perto dizem que eu sou paciente, mas o problema do paciente é que quando ele estoura,
Sai de perto, né? Quando o paciente explode, sai de perto. E eu já tive algumas situações assim, das quais eu não me orgulho. Eu não me orgulho. É muito ruim quando você decepciona não só as pessoas ao seu redor, mas a si mesmo. Porque você vai contra tudo aquilo que você acredita, tudo que você sempre quis para você, sempre ensinou para outras pessoas, quando o copo derrama, o copo está cheio demais. Mas é este o problema principal, é porque a gente permite que o copo encha. Preste atenção, porque esse copo cheio demais, que fica derramando e depois causa um estrago, ele tem sido o responsável pela destruição de muitos relacionamentos. Quando o seu copo está cheio e você explode em raiva, aí você vai lá, xinga, você bate, você quebra, você chuta, você fala pro marido, quer saber, eu não quero mais esse casamento, vai embora daqui e tal, acabou, pra mim acabou e tal, você é isso, aí você é aquilo, xinga a pessoa, humilha a pessoa, você coloca pra fora tudo que tá dentro de você. Aquela, sabe, tudo que você guardou por anos, agora você encontrou o momento certo, ou errado, na verdade, de explodir tudo aquilo e jogar tudo aquilo para fora. Pois é esse copo cheio que é o grande destruidor de muitos relacionamentos. O copo cheio tem esvaziado muitos lares. O copo cheio tem destruído muitos casais, muitos casamentos, separado muitos pais e filhos, irmãos. O copo cheio tem feito muita gente perder o emprego, destruído a carreira. O copo cheio tem levado muitas pessoas ao suicídio, sabia disso? A pessoa chega um momento que ela não aguenta mais e ela diz, acabou. E ela decide dar cabo da própria vida porque ela não aguenta mais. O copo cheio tem sido um grande problema da sociedade. Você olha ao redor, você vê as notícias, as redes sociais e há muitos exemplos de gente andando por aí com o copo cheio. Muitos exemplos. No trânsito, então, nem se fala. No trabalho, não é? Gente que pega lá uma arma e mata alguém sem nenhum motivo. Ou com um motivo que ela colocou na cabeça dela que era suficiente para matar a outra. O copo cheio tem sido um grande problema no mundo hoje. Então, por que isso acontece? Porque as pessoas não sabem esvaziar o copo da maneira correta. É isso. A palavra de Deus nos dá entendimento. A palavra de Deus nos mostra que nós devemos tomar a nossa ira e derramá-la diante de Deus. A gente derrama a ira diante de Deus. A gente sujeita a ira ao controle do espírito, primeiro o espírito humano, e o espírito humano muitas vezes não é suficiente sozinho para controlar a própria ira, então a gente tem que sujeitar essa ira ao Espírito de Deus. Só Ele para nos ajudar a controlar o ser humano que somos nós. Então, você tem que aprender, primeiro, a medir o seu copo. Você tem que saber se conhecer e saber quando o seu copo já está enchendo. E você sabe que se o copo está enchendo, então você está se aproximando daquele momento de explosão. Você tem que se conhecer. Como é que você... Eu já aprendi um pouco sobre mim a esse respeito. Eu já aprendi um pouco. Quando eu começo a não querer mais ouvir, né? Se eu estou perto da pessoa que está provocando aquela ira, eu já não estou mais querendo ouvir. Meu corpo já está começando a dar sinais do que vai explodir. Eu já sei o que está por vir. Eu sei que se eu explodir, daí não tem mais volta. Não tem mais volta. Então, eu tenho procurado me conhecer. Você também sabe quais os sinais que o seu corpo, que a sua mente, que o seu espírito, o seu emocional te dá. Quando você está chegando no seu limite. Se você então reconhece quando você está chegando nos seus limites, o que é que você tem que fazer? A pergunta é, como é que eu vou esvaziar um pouco esse copo? Eu vou pedir um tempo, tempo, peraí, para, vamos parar por aqui. Olha, deixa eu me recompor. Vamos continuar essa conversa amanhã. Olha, eu vou pensar sobre isso, não vou te dar a resposta agora, mas vou pensar sobre isso. O que você vai fazer? Você vai pedir um tempo? Peça um tempo.
no basquete, né, em outros esportes também, no basquete existe essa regra do tempo, quando o treinador vê que o time está perdendo, que os jogadores estão com os ânimos esquentados, ele pede um tempo, reagrupa todo mundo, dá orientação, depois eles voltam para a quadra para jogar, para não dar vantagem ao inimigo. E você, às vezes, tem que pedir um tempo para si mesmo, para você não dar vantagem ao diabo. Não dar lugar ao diabo, que é o que a Bíblia fala. Irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo, a vossa ira, ao diabo, brecha ao diabo. E muitas pessoas têm dado brecha ao diabo através da ira, quando derramam o copo. Então, você arrumar uma forma de baixar, de esvaziar um pouco o copo, seja pedindo tempo, seja indo orar. Talvez você tenha que ir orar. Às vezes eu tenho que ir orar. Às vezes eu tenho que parar tudo e tenho que fechar a porta e orar. E derramar minha raiva diante de Deus. Não contra Ele, mas diante dele. E dizer para Ele por que eu estou com raiva e por que eu preciso de ajuda. A oração é um grande mecanismo para esvaziar o copo. Porque nós derramamos tudo aquilo diante dele. A ansiedade, a preocupação, o medo, a raiva. Tudo aquilo a gente derrama diante dele. E a gente levanta da oração já com o copo bem esvaziado. Então, faça alguma coisa, o que for necessário para esvaziar o copo. E quando o copo estiver mais vazio, então você vai estar mais apto para usar o seu racional e pensar o que é que eu vou fazer sobre isso. Não é que você vai deixar a coisa como está. Você ainda tem que resolver o problema. O problema não resolveu. Você esvaziou o copo, mas o problema que encheu o copo ainda está lá. E se você não fizer nada a respeito, vai encher de novo. Então, mas você precisa pensar com o copo vazio sobre o que vai fazer, em vez de reagir quando o copo está cheio. É isso. Não ser tolo, como a palavra diz lá. Salomão, ainda em Eclesiastes 7, 8 e 9, ele diz, vou ler o 9, ele diz: não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Então, não sejamos tolos. Vamos pedir a Deus essa direção. Vamos praticar o esvaziar regularmente, periodicamente desse copo. E assim nós vamos preservar os nossos relacionamentos, preservar a nossa reputação e a nós mesmos e a nossa saúde mental e espiritual também. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.